Vamos orar pela palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito sejas o teu nome, Senhor da glória, muito obrigado. Já somos nós muito gratos pelo que o Senhor já tem feito neste lugar. Obrigado porque, primeiramente, obrigado porque o Senhor abriu estas portas, Espírito Santo. Obrigado porque, Senhor da glória, tu sabe quando nós estamos tão necessitados. É muito importante, é muito bom ter um lugar aonde eu possa ir. E eu possa dizer, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso que tu venhas falar comigo. Senhor, eu não estou me sentindo bem e só tu sabes do que eu preciso. Nossa primeira gratidão, Senhor, minha primeira gratidão é muito obrigado por esta porta, Senhor. Não deixe que feche, Senhor da glória. Não deixe que o coração dos teus filhos entristeçam e deixem de caminhar. Quantas vezes, Senhor da glória, nós queríamos um lugar para orarmos, para nos sentirmos bem, para nos identificarmos com o Senhor, Pai. E o Senhor nos deu. Louvado seja o teu nome. Que possamos ser fiel a este amor que o Senhor demonstrou por cada um de nós. Que possamos honrar o que o Senhor fez por nós. Nós não merecíamos. Mas continue a falar conosco, Espírito Santo de Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Abra vossa Bíblia, amados irmãos, lá no livro de Esther. O Senhor falou por estas palavras na oração do meio-dia. O Senhor falou por estas palavras até mesmo ali ontem, né, no culto de círculo de oração. E eu perguntei para o Senhor dos Exércitos, desde o dia em que foi me dada essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, qual palavra eu poderia hoje, Senhor, pela tua infinitas misericórdia, trazer para a tua igreja. E o Senhor não me fez tirar esta palavra, né, da minha mente, então vamos ministrar ela mais uma vez. Esther, capítulo de número 8, a partir do verso 1, vai dizer assim: nesse mesmo dia, o rei, né, aqui na minha tradução está escrito Ahasverosh, acredita que na dos irmãos é o Artaxerxes, entregou a casa de Amã, o inimigo dos judeus, a Esther, a rainha. Mardoqueu também compareceu diante do rei Amã e do rei, e pois Esther revelou seu parentesco com ele. O rei tirou o anel de selá, tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. A seguir, Esther nomeou Mardoqueu como encarregado da casa de Amã. Outra vez, Esther falou ao rei. Ela caiu aos seus pés, ele implorou, com lágrimas, que desse fim à ofensa causada por Amã, ou Agagito, com o plano que ele tinha elaborado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Por isso Esther levantou-se e ficou diante do rei. Ela lhe disse: se for do agrado do rei, se obtive o seu favor, e a questão parecer justa ao rei, e eu tiver sua aprovação, então que se escreva uma ordem, rescindindo as cartas idealizadas por Amã, o filho de Hamdata, ou Agagito, escrita para destruir os judeus em todas as províncias reais. Amém e amém. Somente até aqui podeis assentar em nome de Jesus. Essas palavras, elas estiveram ecoando não somente no sentido perceptível, né, da audição, mas no sentido do coração também. Quando Deus ele traz uma palavra para tratar com o seu povo, é porque ele já veio se revelando ao seu povo ao longo da semana, ao longo do dia, ao longo das horas. E o Senhor, nesta noite, nos traz um episódio maravilhoso. O episódio que nos traz é
quando você estava desapercebido, sem planos, sem futuro, seus projetos pareciam que não iriam ir à frente, seus recursos não eram o suficiente para que você pudesse alcançar os seus sonhos, onde você morava não lhe proporcionava tamanho favorável a você realizar os seus ideais. Você se encontrava ou se encontra numa posição desfavorável. Mas que de repente o Senhor olha para você e observa em você que há em você uma possibilidade dele confiar algo extraordinário sobre as suas mãos. Ele olha para você e vê que você tem um valor grande. E olha para você e diz: meu filho ou minha filha, o teu sonho é você, o que você projeta não estar nem aos pés do que eu tenho para você. O que você está arquitetando, o que você está planejando, o que você está idealizando, não chega nem aos pés do que eu tenho para você. Porque nós vamos observar a rainha Esther. Estava na casa de Mardoqueu. Jamais passou pela cabeça dela ser, em todas as outras mulheres, agraciada. Não é verdade? Alguém que estava na sua casa, como ela era parente de Mardoqueu, logo entendia-se que ela era o quê? Judia. E todo aquele que nesse processo, nesta família, aonde este homem era temente a Deus, temente à palavra do Senhor, é lógico que Esther também era temente a Deus. Esther fazia suas orações. Esther estudava a palavra do Senhor, porque Mardoqueu ele era mestre na palavra e ele tinha por obrigação ensinar todos da sua casa as sagradas escrituras. Imagine que na sala da sua casa, Mardoqueu, ele preparava um espaço pequeno e estava ali ensinando a sua família a não esquecer. Não esqueça do nosso Deus. Não esqueça do Deus dos nossos antepassados. Vamos fazer nosso culto doméstico aqui na nossa casa. Nós não temos o templo. Nós não temos o templo, não é isso? A sinagoga, onde todo mundo vai se reunir, onde todo mundo vai ficar ali confortável, onde vai ter os espaços, onde vai estar a menorá, onde vai estar ali o altar, onde o povo vai poder sentar. Nós não temos, amados. Infelizmente, Mardoqueu falando disse: olha, nosso templo, nossa cidade e os nossos sonhos foram destruídos. Mas não vamos deixar morrer dentro de nós a fé. Não é porque Jerusalém foi destruída que a fé também tem que ser destruída dentro do teu coração. Não é porque o templo veio abaixo que significa também que o seu Deus também veio abaixo. Isso mostra a fidelidade do homem. Isso mostra o compromisso do homem com o Deus a qual ele serve. E Esther, imagine Esther se reunindo na segunda, na quinta, na sexta, no sábado de manhã, porque o Shabat era uma obrigação. O judeu disse: cumprem o Shabat. Deu 19 horas do dia de hoje, da nossa sexta-feira, vai até as 18 horas de sexta-feira às 18 horas do sábado, é um dia do Senhor para eles. Então, nesse dia eles se reúnem, nesse dia eles jantam uma refeição santificada, abençoada, consagrada. Nesse dia também se separam para se alimentar espiritualmente da palavra do Senhor. Imagine que Mardoqueu tinha fé no seu coração e ele começou a também implantar e não deixar morrer a fé no coração dos seus parentes. Não deixa que essa fé morra em vocês. Acreditem ainda no Senhor. Ele falou que era apenas 70 anos. Já tem se passado um bom tempo.
Mas não é porque ainda não chegou o tempo da bênção que também eu tenho que deixar o tempo de adorar ao Senhor. Não é porque Deus não respondeu que eu tenho que dizer, assim como o templo veio abaixo, minha fé também foi abaixo e o meu Deus está no meio dos escombros. Porque eu passo a não acreditar mais na sua palavra, passo a não caminhar mais para a sua casa, eu passo a dizer para mim mesmo, Deus é bom, mas eu tenho que fazer eu tenho que fazer o meu. Eu tenho que fazer com que as coisas não estejam só nas costas de Deus. Eu tenho que fazer uma parte aonde cabe para que possa o processo ocorrer, o processo andar. Eu tenho que pegar com as minhas mãos e imagine desde quando Esther era criança, ela vem sendo ensinada. Ela vai para a casa de Mardoqueu e ela continua. Ela chega na casa de alguém que jamais deixaria a fé morrer. Se ela tivesse em outro lugar, provavelmente a fé dela iria morrer. Ela poderia conhecer e se lembrar das maravilhas dos Deus dos seus antepassados. Ou seja, poderia ela se lembrar do ocorrido no passado, mas o seu presente era longe de Deus. Mas pela misericórdia do Senhor, na casa de Mardoqueu havia uma fé que ainda se mantinha como era no passado. E ela jamais imaginou ou passou pela cabeça dela um dia, ela quietinha, sentada no seu banquinho, ouvindo a palavra, ouvindo o ensinamento, vindo para a igreja, se congregando num lugar que nem parecia ser um templo. De repente, ela se encontra caminhando para o palácio. E a ficha não cai para ela. Ela só está sendo levada. E para ela ainda não caiu a ficha de que realmente a realidade da vida dela a qualquer momento poderia mudar. E dentre tantas pretendentes, o Senhor implantou no coração do rei uma luz que ele viu somente em Esther. Nós podemos estar passando, muitas das vezes nós passamos por processos na nossa vida. Onde o mundo ele faz o quê? Faz de tudo para ser visto, não é isso? Ele faz o quê? Eles se corrompem. Eles se vendem. Não são mais verdadeiros. Tudo para conseguir uma oportunidade. Tudo para estar lá no meio. Imagine que as outras pretendentes eram parentes de pessoas influentes. E Esther estava ali. Porque, amados irmãos, alguns estudiosos, alguma diretriz entre linha poderia, ou escreveu ali, deixou a entender que Esther já numa certa idade, quando uma mulher já está numa certa idade, provavelmente ela já está quase sendo indicada a outra. Mas ela continua no palácio. E sua visão, seus olhos olham para tudo aquilo, olham todas aquelas maravilhas. Ela caminha, e ao ponto que quando ela coloca os seus pés ali no palácio, quando ela coloca os seus pés ali naquele lugar, algo acontece com ela. Ela começou a introduzir em Esther a velha criatura. A velha criatura começou a se introduzir em Esther. Porque nesse capítulo 8 nós vamos ver ela falando que Mardoqueu vai chegar em um momento, né? Vai chegar com ela e vai dizer para ela: porventura também tu não és gentil? Tu não és judeu?
Tu também não será, tu está preocupado que aqui dentro, você acha que aqui dentro você está protegida? Então ela estava sendo tomada pela velha criatura. É como se ela tivesse esquecido de quem, da onde ela veio, tivesse esquecido o que ela passou, só pela ter colocado seus pés, como diz aí o mundo, no glamour, no palácio, no meio dos grandes. Porque antes existia aquela seguinte profecia: eu vou te tirar entre as malhadas e vou te colocar entre os príncipes do meu povo. Mas Esther entrou entre o meio dos príncipes e esqueceu as malhadas. E Mardoqueu chegou com ela e disse: te desperta. Acorde. Mas ela começa a pensar, imagina, nós conjecturamos, começa a pensar, mas o que ele está falando? Eu não estou entendendo, mas eu estou sentindo no meu coração em fazer algo em favor desta causa. O que é que a Esther faz? Ela manda chamar, ela manda comunicar ao povo, não é isso? Façam 3 dias de jejum, porque eu também vou jejuar. E o que a Bíblia diz sobre jejum? Jejum é humilhação. Quando ela passa o primeiro dia de jejum, o segundo, o terceiro, ela volta a reconhecer quem ela era. Porque quando a gente não jejua mais, a gente não consagra mais, a gente não mais está perdendo, né? Está perdendo a essência de Cristo. Mas o jejum, o que ele simboliza? A humilhação. E humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor teu Deus, e quando chegar o seu determinado tempo, ele vos exaltará. Ela tinha perdido. O crente que não jejua, o crente que não consagra, o crente que não tem uma rotina na Bíblia, se o pé dele sair de trás das malhadas e ir para o palácio, ele se perde. Mas como ela jejuou? O jejum mata a tua carne. Só que agora ela estava toda maquiada, estava toda bonitona, cheia de véu, cheia do melhor pano, cheia das melhores argolas, cheia toda enfeitada. Mas se ela está toda enfeitada, é justamente para o rei, eu não posso aparecer diante do rei com um semblante caído. Eu não posso aparecer diante do rei sem maquiagem, porque senão ele vai dizer, não vai mais ter aquela afeição que foi que ele viu em ti, Esther. Foi a luz de Deus, não foi essa luz do mundo. Se nós entrássemos na prática da crítica, nós vamos dizer, não foi a maquiagem que te faz bonita. Né? Mas como nós estamos falando a luz da glória de Deus sobre os seus servos, e ele faz quem ele quiser ver a luz em ti. Agora, se você tiver, ele fará ver. E não importa em qual processo você esteja, e qual seleção você esteja. Mas quando Deus diz aponte para lá, não importa quem esteja lá na bancada, quando Deus manda, ele vai apontar para você. E foi isso que aconteceu com Esther. Mas se ela jejuar, ela vai ter que se vestir no pano de saco, ela vai ter que deixar de comer, e ela vai ficar ali meio que abatida, não é isso? E ela conseguirá entrar diante da presença do rei em veste de humilhação? Se ela, olha só, primeiro, segundo, no terceiro dia, ela disse, não me importa. Porque quem me colocou aqui não foi o homem, foi Deus. Antes eu estava perdendo essa essência. Só que depois que eu me passei a jejuar e a entrar na presença do Deus verdadeiro, ele me fez entender que quem me colocou aqui não foi pelo meu mérito, não foi porque eu tinha beleza, não foi porque os vestidos, os amparatos. Agora eu sei, quem que me colocou aqui foi Deus, e por um propósito. Está aqui, chegou diante de nós o propósito, e o propósito é o quê? Salvar o nosso povo. Eu intento eu intento de Amã, né? Quando ela chega a dizer como para o rei, eu tive sua aprovação, então escreva uma ordem, rescindindo as cartas idealizadas por Amã.
escrita para destruir os judeus. E nós temos passado por esse processo, amados irmãos. Naquele momento não existia nada e ninguém por Esther. E assim Deus tem nos provado. Não adianta eu correr para fulano, não adianta eu correr para ciclano, não adianta eu me associar a amizades, a me associar a padrinhos, me associar a alguém que tem recursos para fazer alguma coisa por mim. Não adianta. Agora, se você perder a essência de Deus da tua vida, o que acontecerá é que quando um dia você chegar lá, se Deus permitir com que você chegue lá, Ele vai te mostrar porque Ele não queria te colocar lá. Mas Ele vai te mostrar só para provar que você não está preparado. Então Deus, Ele desperta por um homem chamado Mardoqueu, aonde ele estava, era ele que ensinava, era ele que mantinha a fé, era ele que mantinha ali o ideal do evangelho de Deus dentro daquele lugar, era ele que se esforçava para fazer com que não se apagasse a chama do altar. Mas ele olhou e disse: obrigado, Senhor, porque durante todos esses anos nós não fraquejamos, não ficamos cabisbaixos e não desistimos, mas estávamos aqui. O Senhor tirou daqui de dentro alguém de muita importância para fazer a diferença no meio dos grandes, em favor do teu povo. Agora, Senhor, que tu me faças abrir os olhos desta pessoa, porque está fechado. E Mardoqueu vai lá diante dela e diz: desperta. Quando ela se desperta, que ela jejua, ela se coloca na posição e ela entende para que ela foi colocada lá. Esta palavra de Esté para a nossa vida é uma profecia. Esses dias, amados, eu posso dizer para os irmãos, esses dias realmente a gente passa por tanta tribulação que a gente fica meio que frustrado com muitas coisas. Mas, olhando para essa palavra e olhando para o que Deus está trazendo para a nossa vida, agora valorize o que você tem. Valorize porque você pode estar vendo o teu irmão hoje aqui. E você pode estar pensando, não vai dar nada. Mas amanhã você pode estar vendo ele lá em cima. E você vai dizer, estende a minha mão para me estar lá. Eu disse, não, passa você pela tua prova, porque eu passei pela minha. Passa você pela tua prova, porque eu passei pela minha. Eu valorizo aquele espaço pequeno que Deus me deu. Eu valorizo aquela porta que antes eu tinha orado para que Deus pudesse fazer alguma coisa a respeito da minha vida. Não queria nem evangelizar, nem pregar, nem fazer a diferença. Eu queria que Deus mudasse a minha vida. E Deus abriu a porta. Então valorize. Os dias que tem culto, esteja na presença do Senhor. Os dias que, mas eu não vou, já fui segunda, não vou terça. Se tem como tu vir, venha. O que te impede de estar na presença do Senhor? Ou porque você não está aqui. Ou não sei que você parou de olhar para Deus e você está olhando agora para um ambiente. Ou você está olhando para um homem. Porque o Deus que está aqui, para você, é o mesmo Deus que você está comparando com este lugar? Pequeno? Estreito? Sem estabilidade? É esse o Deus que você está associando? Não faça isso. Tire isso do teu coração. Porque o Deus que está neste lugar é o mesmo Deus que estava com Mardoqueu e Esté. O Deus que está neste lugar foi o mesmo Deus que criou naquele princípio de Gênesis, pelo poder da sua palavra. Ele ordenou. Ele diz, se há trevas, haja uma separação. Quando ele disse, haja os animais, haja as plantas. Quando ele falou, haja 2 luminares, esse sol que o cientista vive morrendo em descobrir como é que ele continua ainda ali, com toda essa potência, iluminando e não pega fogo ao seu redor.
Deus criou como se dissesse, haja dois luminares, levantem-se, um para iluminar o dia e o outro à noite. E os homens se matam para descobrir. Ali, a Bíblia. Para Deus não tem tanta importância essas duas coisas. Para Deus o que tem importância somos nós. Isso. E se passou o céu, e se passou a terra, e tudo, esse que fez nova terra, esse que fez novo céu. Então isso tudo vai passar, os homens estão perdendo tempo. E às vezes somos nós isso, perdemos tempo com as coisas daqui. E esquecemos das que realmente valem a pena. Porque Deus não te chamou para você ser destruído com este mundo. Deus não te chamou para você ficar parado como este mundo está parado. Deus não te chamou para você ficar preso às ocupações deste mundo. Você está aqui hoje para você ser provado, porque a qualquer momento Deus pode mudar o quadro da tua vida. Você pode estar olhando para o irmão hoje que está aqui, mas amanhã você já pode ver que esse irmão pode estar em outro lugar bem muito maior. Onde a gente vê isso várias vezes na Bíblia, esse Deus que tirou José da posição de escravo e colocou como líder supremo somente abaixo de Faraó. Mas Faraó estava abaixo de Deus, porque foi Deus que colocou também nos olhos de Faraó José. Então a tua fé determina que tamanho é o poder do teu Deus. Se você acredita, lembra da passagem quando ele vai dizer, se você planta pouco, você vai colher pouco. Isso é para a fé também. Agora, se você planta muito, eu vou colher muito. Porque isso é bíblico, está na palavra de Deus que não mente. Então, entre neste lugar. Não olhe para o teto, não olhe para a chuva, não olhe para a parede. Não olhe. Esteja nesse lugar porque um dia você orou e disse, eu quero um lugar, Senhor, para que eu possa te adorar. Deus, ele abriu essa porta e fez esse lugar aqui justamente porque existiam muitas pessoas. Lembra que aconteceu no Egito? O Senhor disse, eu vou libertar esse povo porque muitos estão clamando por libertação. E eu enviarei um libertador até eles, para tirar eles daquele estado onde eles estavam. Para mostrar para eles quem realmente eu sou de verdade. Não diminua o teu Deus. Porque naquele mesmo dia o que aconteceu? Nesse mesmo dia, o rei entregou a casa de Amã, o inimigo dos judeus, a Esther. Nesse mesmo dia, no verso 1, o Senhor entregou a casa, os bens, os escravos e tudo que era de Amã, que predominava. Deus tirou tudo dele e deu para Esther. Só que não foi só para Esther. Se você faz o papel daquele que desperta, ainda que tu não seja aquele que vai estar lá no palácio, mas tem recompensa para você. Mardoqueu também compareceu diante do rei, pois Esther revelou seu parentesco com ele. Somos irmãos em Cristo. E o rei retirou o anel de Selá, tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. Que o anel representa o próprio rei, a autoridade do rei. É como se Deus, aquele que despertou, Deus tirou o seu anel, a autoridade de Deus, e colocou sobre a mão de Mardoqueu. Você pode não alcançar a glória e a riqueza como Esther alcançou, mas você alcança a preciosidade da aprovação de ser um embaixador de Deus nessa terra. Que é melhor. Tudo vai passar. Tudo vai. A riqueza, o rei vai morrer, Esther vai morrer. Mas eles alcançaram a riqueza deles aqui na terra. Esther, o rei, todos eles alcançaram só aqui. Mas para Mardoqueu, imagine o que estava reservado para ele. Porque você nessa terra planta pouco, lá também você vai colher pouco. Com Deus você vai colher pouco. Agora, se você está preocupado em construir palácio, construir riqueza, que ter iate, vai ficar tudo aqui. Agora, se você está preocupado em construir o reino de Deus aqui nesta terra, em sua plenitude,
pode ter certeza que lá também Deus não está fazendo nenhum tipo de objeção para te dar o melhor. Então tenha fé. Não dê ouvido à serpente. Não deixe essa serpente que diz para você que você vai morrer se continuar desse jeito. Porque ela falou a mesma coisa para Eva. É mentira de Deus. Deus prometeu, mas não vai cumprir. Olha, o sujo, o mentiroso, falando para ela. Deus não vai cumprir porque ele falou, porque certamente vocês não vão morrer. Não dê mais ouvido à serpente. Te arrependa. Venha para Deus. Acenda a tua esperança e a tua fé nos caminhos do Senhor.